aqui trazer uma palavra para o seu coração e de alguma maneira tentar motivar você a continuar a sua caminhada cristã, mesmo em meio a essa crise, a tantos problemas, tantas dificuldades que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Eu quero iniciar, primeiramente, dizendo um pouco a respeito da minha situação, da minha postura como pastor nesse tempo. Tenho refletido muito sobre essa situação que tem acontecido na nossa nação e tenho me lembrado também das oportunidades que às vezes compartilhamos a palavra de Deus no prédio da igreja com os irmãos e infelizmente muitos dormem, cochilam, muitos andam para lá e para cá, arrumam motivos para ir no banheiro, para tomar água, perdem a oportunidade de usufruir do melhor de Deus e isso, claro, entristece o coração de qualquer pessoa, né? A gente que prega a palavra, a gente sempre visualiza tudo isso com um coração entristecido, porém a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, como temos visto aí, todas as famílias em casa, praticamente, poucas igrejas estão abrindo e as que estão abrindo de forma imprudente e a gente precisa sim mobilizar nesse tempo e nos reunir com a nossa família. Venho falando há muito tempo também para que os irmãos estejam reunindo em família, quem sabe aí, né? Foi uma oportunidade da gente estar treinando durante esse tempo de alerta que eu fiz aos irmãos e agora a gente está vivendo isso na prática. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos passar por essa situação e que a mão do Senhor esteja sobre nós continuamente. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, e nós vamos refletir sobre esse texto, sobre essa palavra nessa manhã, nesse dia. No livro de Tiago 1:22, a palavra de Deus diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Meus irmãos, o que ao longo do tempo nós temos identificado no meio do povo de Deus, daqueles que se chamam povo de Deus, é que existem também no nosso meio um grupo de pessoas que a gente poderia identificar como telespectadores, aqueles que estão ali somente para ouvir ou para assistir às reuniões, né? E a palavra de Deus nos fala em Mateus, no capítulo 15, versículo 8, que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus, ele diz: esse povo que se aproxima de mim com a sua boca me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos refletir sobre isso, a igreja de Jesus precisa refletir sobre isso, porque nós não podemos ser somente telespectadores e estarmos participando das coisas de Deus somente como ouvintes, como aqueles que assistem, porque nós precisamos nos envolver. Eu tenho dito que no time de Deus não existem reservas, todos nós somos titulares e Deus, ele quer ver o nosso trabalho, o nosso serviço. Se nós não nos envolvermos com o serviço do Senhor, nós estamos em falta com o nosso Deus. E a palavra de Deus continua dizendo também, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 60, que existiam pessoas naquela época e ainda existem pessoas que não aguentam, que não suportam a caminhada e que recuam, voltam atrás. Quem sabe desses que recuam e voltam atrás são muitos também ouvintes, são muitos também aqueles que somente assistem. Lá no capítulo 6, versículo 60 de João,
Jesus estava ensinando coisas do céu, coisas sérias, coisas até mesmo duras, e alguns não suportaram, voltaram atrás, recuaram. Lá está dizendo assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? De repente, nem sei se poderíamos chamar esses de discípulos de Jesus. O texto está dizendo muitos dos seus discípulos, mas será que poderíamos dizer que esses são discípulos de Jesus? Aqueles que recuam, que voltam atrás? Será que você, em meio a essas dificuldades, tem pensado em recuar, em voltar atrás? É preciso refletir sobre tudo isso, né? A palavra de Deus continua nos dizendo que no final dos tempos, né, muitos iriam recuar mesmo, muitos não conseguiriam nem ouvir a doutrina, a sã doutrina. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, a palavra de Deus diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Nos últimos tempos, no fim dos tempos, as pessoas iam correr de ouvir a palavra, de ouvir o evangelho, de ouvir a verdade. As pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, é isso que a Bíblia está nos orientando. Quem sabe desses também, né? Esses que não conseguem suportar a sã doutrina, que acabam pulando de um local para um outro local, porque a gente não sai da igreja, se somos a igreja, e essas pessoas acabam pulando daqui para ali, né? Quem sabe esses também são aqueles que são somente ouvintes, somente assistem às reuniões, somente de alguma maneira são telespectadores? Quem sabe? A gente precisa pensar sobre isso, porque esses também, eles não vão suportar a sã doutrina. Mas nós temos visto aí, né, um grupo de pessoas, né, que eles se identificam dessa maneira, ou são identificados assim. Nós olhamos para eles e vemos que eles realmente não têm compromisso com a obra, com a causa, eles só assistem, eles só estão ali para ouvir. Eles são consumidores, né? Como se a igreja fosse um local onde você pode ir e escolher ali o que você quer levar para casa. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta lá no livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 30. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus começa dizendo assim: quem não é comigo é contra mim. Olha quão dura é essa expressão de Jesus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Será que você está enquadrado nesse grupo de pessoas que ainda não se uniu, que ainda está namorando, não se casou com o evangelho, com a obra, com o serviço do Senhor? Você precisa refletir sobre isso, nós precisamos refletir sobre isso. Será que as nossas atitudes demonstram que realmente nós estamos caminhando com Deus de forma sincera, estamos nos entregando realmente, totalmente nas mãos de Deus, para que Ele nos use na sua obra nesse tempo? Ou estamos meramente como espectadores? Nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. Muitas pessoas dependem das outras para serem adoradores, para os conduzirem à adoração. Olha, irmãos, a palavra de Deus nos alerta que se nós temos o Espírito de Deus, se o Espírito Santo habita em nossas vidas, nós somos de Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, se eu dependo de alguém para me conduzir à adoração ao Senhor, se eu dependo de um líder, se eu dependo de um ministério de louvor, se eu dependo de pessoas ou de coisas
de repente para me conduzir à adoração, ao serviço, se eu sempre estou me apoiando em algo ou em alguma pessoa, eu preciso refletir sobre isso. Se realmente tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou ser conduzido por Ele ao serviço do Senhor, a caminhar com Deus, a adorar a Deus em espírito e em verdade. E na verdade, a palavra de Deus, ela nos orienta que nós precisamos servir ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? Será que eu tenho sido um verdadeiro adorador? É no momento de dificuldade, no momento de angústia, de luta, que nós vamos mostrar verdadeiramente se somos verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos incomoda de alguma maneira a estarmos nos colocando na posição que Deus deseja. O Senhor Jesus, ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim, que assim o adorem. Vou ler novamente para os irmãos entenderem e perceberem a grandeza dessa expressão de Jesus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Será que você tem se posicionado para que Deus te ache nesse tempo, mesmo em tempo de apostasia, como a palavra de Deus nos diz que viveríamos tempos de apostasia, mesmo em tempo de dificuldade, de pestes, de lutas, mesmo sem estar participando em um lugar juntamente com tantos outros irmãos e sozinho em casa com a nossa família, nós temos nos portado como verdadeiros adoradores. A nossa vida mostra isso. As nossas atitudes, os nossos pensamentos demonstram que somos verdadeiros adoradores, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, especificamente, ele nos diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores. Será que ele pode encontrar você como um verdadeiro adorador? Será que você está posicionado para que o Senhor te ache nesse dia, nesse tempo de dificuldade? E aí, meu irmão, minha irmã, como nós estamos, mesmo longe uns dos outros? Será que cristianismo, será que evangelho para nós é somente quando estamos reunidos? É muito bonitinho, né? Colocar a Bíblia debaixo do braço. Isso quem ainda faz, né? Ir para um local, vestir uma roupa de crente e dizer que nós somos servos de Deus. Agora é o momento realmente de mostrar quem nós somos. Nós somos verdadeiros adoradores. Eu gostaria de orar com você ou por você, já que eu não estou próximo de você, mas gostaria de orar por você nessa manhã de domingo. Que Deus possa confortar o seu coração, encher o seu coração de fé, te fortalecer nesse tempo. Mas eu gostaria de orar por você, pela sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós sabemos das dificuldades que temos enfrentado nesse tempo, mas temos a oportunidade, ó Deus, de realmente mostrar ao Senhor que verdadeiramente nós estamos diante de Ti e somos verdadeiros adoradores. Estamos prostrados diante do Senhor, estamos rendidos diante da Tua presença e em comunhão com as nossas famílias, na palavra, nas orações, nós queremos expressar ao Senhor que nós continuamos crendo. Sabemos, ó Deus, que crer, que acreditar por um tempo, às vezes é fácil, mas continuar acreditando, continuar crendo, esse é o grande desafio.
Mas o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja nesse tempo. Pedimos ao Senhor que o Senhor mantenha as suas mãos sobre nós e que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, de cada família que se rende aos teus pés. E, ó Deus, que o Senhor dê vitória ao teu povo nesse tempo. Esse tempo de dificuldade, mas um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor continue nos conduzindo ao centro da tua vontade, do teu propósito. Esse é o melhor lugar para estarmos e permanecermos. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agradecidos, porque nós temos a certeza da vitória e a nossa vitória no nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e nós muito em breve estaremos juntos novamente e poderemos valorizar toda a estrutura que Deus tem proporcionado a nós lá no nosso local de reunião e continuarmos vivendo como verdadeiros cristãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use nesse tempo, que nós sejamos canal da bênção de Deus, mesmo das nossas casas, que possamos mandar mensagens, aproveitar esse momento para enviar mensagem para outras pessoas e que possamos levar o evangelho, mesmo estando junto com as nossas famílias em casa. Que Deus nos abençoe, nos use e no nome de Jesus, que Deus abençoe a cada vida, cada irmão, cada família. Amém.